Nesse vídeo, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o problema de minimização de despesa. Então, a gente viu até agora como é que a gente resolve o problema típico do consumidor, que é o problema de maximização de utilidade. Então, a gente tem lá uma função utilidade, que vai ser a nossa função objetivo, e a gente tem a restrição orçamentária, que vai dar ali o conjunto de cestas que são factíveis para o consumidor, e é naquele conjunto que o consumidor vai maximizar a sua utilidade. E a solução desse problema, a gente também viu, a gente chama de demanda marshalliana. A função valor desse problema, que é a utilidade máxima que o consumidor consegue atingir naquele conjunto, é o que a gente chama de utilidade indireta. Vai ser uma função dos preços e da renda do consumidor. Vai ser uma função ali do conjunto orçamentário que o consumidor se depara, né? Com que o consumidor se depara. O problema de minimização de despesa é um problema similar, mas diferente ao mesmo tempo. É a resposta à seguinte pergunta: qual é o menor nível de despesa que o consumidor consegue atingir, dado um vetor de preços e um nível de utilidade? Então, é como se eu estivesse querendo saber o seguinte: se eu quiser manter o mesmo nível de utilidade, o mesmo nível de bem-estar do consumidor, qual é a cesta mais barata que eu consigo obter, dado esse nível de utilidade mínima? E qual é o mínimo que eu vou gastar para obter esse nível de utilidade mínima? Então, graficamente, a gente já conhece aqui o problema de maximização de utilidade, né? Aqui eu tenho o meu conjunto orçamentário em amarelo e aqui eu tenho o meu mapa de indiferença, de minhas curvas de indiferença, indicando diferentes níveis de utilidade. E aqui eu vou ter a minha curva de indiferença mais alta que eu consigo atingir, satisfazendo a minha restrição orçamentária. A gente viu também que para soluções interiores, quando as funções são diferenciáveis e satisfazem lá as condições de Cantor, que é as necessárias e suficientes, eu vou ter aqui a minha condição de tangente satisfeita, e esse aqui vai ser o meu ponto ótimo, a solução do meu problema do consumidor, a minha demanda marshalliana. O nível de utilidade associado a essa curva de indiferença vai me dar a minha utilidade indireta, né, que obviamente vai depender da minha reta orçamentária, vai depender dos preços e da renda do consumidor. Repara agora graficamente o problema de minimização de despesa. Aqui eu tenho a curva de indiferença associada a essa utilidade mínima que eu gostaria de atingir. Aqui eu tenho todas as cestas que me dão pelo menos essa utilidade mínima que eu gostaria de atingir. E aqui eu tenho as minhas isogastos, né, ou isodespesa. São o conjunto de cestas que dão a mesma despesa para o consumidor. Então, como a despesa vai ser uma função linear, a gente vai ter aqui hiperplanos, ou nesse caso aqui, retas, representando esses conjuntos de cestas. E, obviamente, quanto mais aqui para baixo e para a esquerda eu vou caminhando, mais baratas vão ficando essas cestas. Como representam quantidades menores dos bens, obviamente o que eu vou gastar com essas cestas vai ser menos. Então, se eu estou procurando a mínima despesa que eu posso ter nesse conjunto aqui em azul, que é o conjunto das cestas que me dão pelo menos essa utilidade mínima, eu vou, ao invés de caminhar para cima e para a direita, né, para nordeste do gráfico, eu vou caminhar para baixo e para a esquerda, para sudoeste no gráfico. Então eu vou caminhando aqui neste sentido, enquanto eu estou aqui no meu conjunto aqui de restrição, eu estou satisfazendo a minha restrição, então eu vou caminhando aqui até o ponto aqui em que, se eu caminhar mais para baixo e para a esquerda, eu não vou mais satisfazer a minha restrição. Então aqui eu paro.
e aqui eu vou encontrar a solução do meu problema de minimização de despesa. Então, repara aqui que intuitivamente a gente já consegue perceber que essas soluções são bastante semelhantes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas graficamente aqui dá para perceber que nos dois casos a gente tem aqui satisfeitas as condições de tangência. Então, quando a gente está resolvendo o problema de maximização de utilidade, sujeito à restrição orçamentária, a gente está, ao mesmo tempo, implicitamente, resolvendo também o problema de minimização de despesa. E como esses dois problemas são problemas associados, a gente chama o problema de minimização de despesa de problema dual do problema de maximização de utilidade. E a gente vai ver também, eu vou falar agora, sobre a solução desse problema, qual é a cesta que maximiza, ou melhor, que minimiza a despesa nesse conjunto de restrição, e o valor associado a essa cesta. São duas funções importantes também para a gente. Então, a gente viu que a função valor do problema de maximização de utilidade se chama utilidade indireta, né? Vai dar o valor de utilidade associado a essa curva de indiferença aqui, né? A utilidade máxima que eu consigo atingir no meu conjunto orçamentário. A função valor do problema de minimização de despesa vai me dar a despesa mínima que eu consigo atingir, né? Ou melhor, a despesa mínima que eu tenho que ter, que eu sou obrigado a ter, né? Se eu quero ter um nível de utilidade pelo menos igual a uma utilidade mínima aqui de U. Tá? Essa função aqui a gente chama de função despesa e vai depender, obviamente, dos preços, porque vai depender da inclinação dessa isogasto, e vai depender também do nível de utilidade que eu estou fixando. Se eu mexo nesse nível de utilidade, eu vou potencialmente aqui mexer na solução desse problema. Estou relaxando aqui a restrição de utilidade, então eu vou também potencialmente mexer nessa despesa mínima, né, que eu vou ter para atingir esse nível de utilidade. E a solução desse problema? Bom, no problema de maximização de utilidade, a gente tinha a nossa demanda marshalliana como sendo a solução do problema. Vai ser a cesta que vai maximizar a utilidade sujeita à restrição orçamentária. No problema de minimização de despesa, a gente também vai ter uma solução e a gente vai chamar essa solução de demanda Hicksiana, que vai ser a cesta que vai minimizar a minha despesa, né, sujeita a essa restrição de utilidade mínima. Tá? A gente vai usar a letrinha H para representar a demanda Hicksiana. Então aqui a gente tem, né, o gráfico aqui com as duas soluções desses dois problemas, e a gente tem também no gráfico as duas funções valor desses dois problemas. Então aqui vocês conseguem ver a demanda Hicksiana, né, do bem 1 para um determinado nível de utilidade U, a demanda Hicksiana do bem 2 também para um determinado nível de utilidade U, e aqui vocês já conhecem a demanda marshalliana e a demanda marshalliana do bem 1 e do bem 2. Repara também aqui que essas soluções, elas são, na verdade, a mesma solução. Né? A demanda, eu tenho uma equivalência entre a demanda marshalliana e a demanda Hicksiana nesses dois gráficos. Mas isso está ocorrendo porque eu estou implicitamente aqui introduzindo uma amarração a esses dois problemas. Eu estou aqui olhando o quê? Eu estou olhando um determinado nível de utilidade, né, que vai ser a minha utilidade indireta, neste problema de maximização de utilidade. E eu estou olhando aqui o mesmo nível de utilidade no problema de minimização de despesa.
Então, se eu resolvo esse problema daqui, o problema de maximização de utilidade sujeita à restrição orçamentária, eu vou encontrar uma função utilidade indireta como solução desse problema, com função valor desse problema. Se eu pego esse nível de utilidade que eu encontrei no problema de maximização de utilidade e eu restringo no problema de minimização de despesa o consumidor a ter este nível mínimo de utilidade, eu vou encontrar como despesa mínima do consumidor a renda que eu utilizei para resolver o problema de maximização de utilidade. Então, por isso que eu falei que existe uma relação entre esses dois problemas. Se eu resolvo o primeiro problema, o problema de maximização de utilidade, e eu pego a função valor desse problema e eu uso como parâmetro do problema de minimização de despesa, eu vou encontrar como despesa mínima exatamente a renda que eu utilizei como parâmetro no problema de maximização de utilidade. A mesma coisa vale para o caminho oposto. Se eu soluciono aqui o problema de minimização de despesa usando um determinado valor para a utilidade, um determinado U, eu vou encontrar aqui uma despesa mínima, né, que eu vou ter para atingir esse nível mínimo de utilidade, que vai ser aqui a minha função despesa. Se eu pego essa despesa mínima aqui e eu coloco ela como parâmetro do meu problema de maximização de utilidade, eu igualo essa despesa mínima à renda do consumidor e eu ponho o consumidor para solucionar o seu problema de maximização de utilidade usando o mesmo vetor de preços, eu vou solucionar o problema, vou encontrar uma utilidade direta que vai ser igual exatamente à utilidade que eu utilizei como parâmetro no problema de minimização de despesa. Então existe uma equivalência, uma amarração entre esses dois problemas. Então isso é útil para a gente, porque quando a gente conhece a função valor deste problema aqui, a utilidade indireta, a gente consegue utilizar a solução deste problema para encontrar a função valor deste outro problema, do problema de minimização de despesa. E vice-versa. Quando a gente conhece a solução do problema de minimização de despesa, a gente pode utilizar esta solução, esta função valor, para encontrar a função valor do outro problema, o problema de maximização de utilidade. Existe também, obviamente, uma equivalência entre essas duas soluções. Então, aqui, como eu estou introduzindo aqui a amarração entre esses dois problemas, eu estou usando aqui a mesma utilidade que é a solução do problema de maximização de utilidade, eu estou usando aqui como restrição do problema de maximização de utilidade a despesa mínima que eu vou ter aqui no problema de minimização de despesa. Como eu estou introduzindo essa amarração entre os dois problemas, a solução deste problema, a minha demanda marshalliana, vai ser igual à solução deste problema, que é a minha demanda hicksiana. Então eu também tenho, né, a solução, uma relação entre essas duas demandas quando eu introduzo essa amarração entre os dois problemas. Bom, então como eu falei para vocês, no problema de minimização de despesa, ao invés de a gente fixar preços e renda e buscar um nível máximo de utilidade, né, a gente vai resolver esse problema distinto, que é o problema de minimização de despesa, em que o consumidor ele quer atingir um nível mínimo de utilidade, ou você quer fazer com que o consumidor atinja o nível mínimo de utilidade. Aqui a gente tem aqui a representação deste problema, né, a minimização dessa função linear, que vai me dar o gasto que o consumidor vai ter com cada cesta, né, sujeito a uma restrição de utilidade mínima. Como eu falei, a gente representa a função valor desse problema, né, como a função despesa, que nada mais é do que o produto interno entre os preços e a solução do problema, né, dado que a função objetivo desse problema é a função linear. Então isso aqui vai ser a despesa que eu vou ter com a minha demanda hicksiana, que por sua vez vai ser, né, a função valor desse problema, como eu falei agora há pouco.